Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius Denis, o duelista, e hoje eu venho trazer um assunto bem polêmico pra vocês. De falar que muita gente vai ficar com a cara borrada por conta desse assunto. Mas assim, eu acho que é importante a gente falar sobre eles, porque eu sinto que cada vez mais eles estão ficando populares na internet, cada vez mais pessoas têm comentado, têm assim, criticado, sentido, têm se sentido incomodados com isso. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre eles, que são os 10 maiores problemas do Yu-Gi-Oh! Moderno. E aqui a gente vai se atentar somente ao card game, beleza? Porque tem o mangá e o anime, mas a gente deixa para uma outra oportunidade de comentar sobre eles, certo? Então vamos começar logo aqui. O primeiro problema que eu venho falar é o desbalanceamento entre os decks. O que isso significa? Bem, a gente sabe que no Yu-Gi-Oh!, assim como em qualquer jogo, existe o metagame. O que é isso? São os campeões, né, ou no caso do Yu-Gi-Oh!, os decks mais fortes, mais relevantes do jogo. Que são os decks que têm a maior win rate do jogo. Com esses decks você consegue vencer com mais consistência os outros, né? E assim, eu vejo um desbalanceamento entre os decks que estão no metagame para os que não estão. Você pega um exemplo de Shadow contra Thunder Dragon. Beleza, são dois decks que não estão no metagame, mas eles conseguem jogar. Eles são balanceados, certo? Você pega Drytron contra Tri Brigade, dois decks que estiveram no meta, assim, mais ou menos no mesmo período. Beleza, eles têm jogo. Agora, pega Drytron contra The Agent, ou contra Battling Boxer, ou contra Gusto. Tipo, tem uma discrepância enorme de poder entre eles dois, sabe? Então, você meio que entra no jogo com certeza de que você vai perder. Você pode ser o jogador mais habilidoso do mundo, mas se o cara, e o cara pode ser noob, mas se ele tiver com um deck melhor que o seu, cara, tipo, ele não precisa de nenhuma habilidade pra te vencer, ele só tem o melhor deck e ponto, sabe? E assim, pra um jogo que na teoria você pode usar qualquer deck que lançou desde 2004 até hoje, é meio chato, né? Você já entrar com a derrota iminente, sabe? Simplesmente porque um deck é mais forte que o outro. Então esse é o primeiro problema que eu vejo. O segundo são as coisas desnecessariamente complicadas no jogo. Regras desnecessariamente complicadas. Por exemplo, Miss Time. Miss Time é uma regra que quando o seu monstro tem um when no custo dele, do efeito, e ele vai pro cemitério, por exemplo, ou assim, quando o efeito dele é trigado, assim, se ele tiver um N e outra carta ser ativada após dele na Shine, o efeito dele não ativa. E quando essa mesma carta tem if, né, no texto dela, ela ativa. Então, cara, qual o sentido de ter essa complexidade desnecessária no jogo, sabe? Outro exemplo são a Damage Step, né? A etapa de dano do jogo. Você pensa, pô, é só eu atacar e ele tem o dano, calcula o dano e é isso. Mas não, cara. A Damage Step tem pelo menos 5 sub-steps, cara. Tem a Start Step, tem a Battle Step, depois vai pra Damage Step, volta pra Battle Step e End Step, cara. Qual a necessidade de ter essa complexidade numa regra tão básica do jogo, sabe? Que é na Battle Phase, tipo, não tem necessidade nenhuma. Então, eu vejo isso como um problema também. Regras desnecessariamente complicadas no jogo. O que, assim, afasta muitos jogadores, principalmente os iniciantes, que eles vão sentir muita dificuldade de jogar, sabe? E até você explicar isso num card shop, enfim. Terceiro problema, ultra consistência dos decks. Cara, se você pega um deck de hoje em dia, ele consegue fazer o combo dele assim, 90%, 99% das vezes. Ele sempre vai conseguir fazer o combo dele. Ele sempre vai vir com a carta que ele precisa na mão. E por quê? Porque hoje em dia a Konami tem lançado cada vez mais cartas que dependem delas mesmas para iniciarem um combo inteiro, sabe? Com uma carta você faz um combo inteiro. A Konami tem lançado cada vez mais cartas assim, o que é um erro
é assim, inacreditável, porque, cara, isso tira a graça do jogo, vamos ser sinceros. E você sabe que isso está atrelado ao ponto que eu falei inicialmente, né? De um deck ser mais forte que o outro e acabou. Por quê? O que faz um deck meta? É ele ser ultra consistente na sua jogada. Ele ter uma jogada roubada e essa jogada ser mais consistente que outros decks. Ou seja, até é possível de um deck mais fraco, um deck rogue, ter uma jogada forte. Mas se ele tem uma jogada forte e que você não consegue pegar essa jogada sempre, não consegue fazer ela sempre, ela vai perder pro deck meta que consegue fazer sempre. Então, assim, essa ultra consistência dos decks, e principalmente falando sobre uma carta que puxa outro deck, que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro, e no final você usa o seu baralho inteiro só puxando carta, searching, né, que se fala no inglês, pesquisando as cartas do deck. Cara, hoje em dia, assim, até com os links, link 1, né, você só precisa de um monstro para fazer o link. E Sky Striker é um deck que usa bastante disso, Solemn Great também tem o link 1. Então, assim, a consistência é infinita e isso acaba tirando a graça do jogo, né? Vamos falar sobre outro problema que eu vejo, é a falta de um custo para controlar as jogadas. No Magic, você tem aquelas lands, né, aquelas cartas de campo, digamos assim, que elas limitam o quão poderosas são as suas jogadas e elas acabam é, colo- colocando um ritmo no jogo, assim. No Yu-Gi-Oh! Não tem isso. Hoje em dia o jogo é ultra rápido, você pode ativar tudo sem custo, sabe? Então, eu sinto que o jogo precisaria de um custo para você ativar essas jogadas. No início até tinha. Se você for reparar, normal summon, você só pode fazer um normal summon por turno. Só que eles esqueceram de colocar um custo nas special summons, né? Um limite. Então, assim, você acaba o próprio jogo, né, ele evoluiu para você abusar das special summons e hoje em dia você só fica spamando monstro infinitamente e todos os decks se tornam um combo e é isso, e sabe? E vence, ou você mata ou você morre em um turno, sabe? Isso se você tiver alguma chance de jogar, né? O que traz a gente para o próximo ponto. Bosses genéricos, negate, né? Que tem negate. Hoje em dia, cara, a Konami tem feito vários monstros, chefões, né, bosses genéricos com negate, cara. Os, assim, o card design tem que ficar cada vez mais pobre, porque todas as cartas negam. E assim, o jogo é todo feito para você impedir o seu oponente de jogar, ao invés de deixar ele fazer o campo dele e conseguir vencer esse campo, sabe? Então, assim, isso tira toda a graça do jogo. Qual a graça de um jogo que você não consegue jogar? Tipo. E outra coisa que os bosses genéricos geram é que, assim, você pode ter um deck super aleatório, assim, tipo. Infernal Knight. Na verdade, não, pode ser outro deck, assim. Mas todos os decks são apenas engines, são apenas mecânicas para chegar nesses mesmos bosses genéricos. Assim, o seu endboard vai ser sempre o mesmo. Vão ser sempre aqueles mesmos monstros ali, Apollousa, entendeu? Abramax, Borreload, Savage, Dragon. São sempre os mesmos monstros, Dragoon. E isso tira a criatividade do jogo. E a Konami faz isso simplesmente por uma questão comercial, já que você vai precisar desses decks, dessas cartas roubadas no seu extra deck para ter alguma chance de vencer o jogo, entendeu? Então eles fazem simplesmente por isso, para vender, sabe? E outro problema também são os extenders genéricos. A gente está falando aqui de Hackfibrix, Isolde também. A Isolde funciona desse jeito. E o Predaplantas, né? Que faz fusão usando o material direto do deck. Assim, esses extenders, eles são todos, você pode perceber que são Link 2. Você só precisa de 2 monstros para fazer eles e eles geralmente te dão uma vantagem absurda de recurso. E assim, são esses extenders que geram esses bosses finais. Assim, sem os extenders seria bem mais difícil de chegar até esses bosses. Mas como tem esses extenders, eles aceleram ainda mais o jogo. Era pra ser o contrário, era pra diminuir o pace, o ritmo do jogo, mas não, eles acabam aumentando o ritmo. E assim, eles são super
assim, quebrados, não tem outra palavra. Uma forma de tentar resolver eles seria colocando errata, tipo, por exemplo, o Hulk Fibrix, se ele fosse limitado apenas ao arquétipo deles, os Crusader, beleza. Mas não, todo deck usufrui dele, tipo, abusa dele. E por isso, ao invés da Konami banir ele, não, ela bane todos os Tanners que são linkados a ele, ao efeito dele, porque ela quer vender o Hulk Fibrix. Beleza, porque ele já foi banido, mas assim, eles deixaram esse problema por um longo tempo. E o foco aqui é sobre os extenders no geral, e não só sobre essa carta, né? Então, é isso. Outro problema que eu vejo é que as mecânicas antigas estão sendo esquecidas. E assim, eu não tô falando de mecânica tipo Gemini, Spirit, eu tô falando tipo de Battle Phase, de monstro em posição de defesa, Flip Monster, tá ligado? A Battle Phase não importa mais, tipo, os pontos de vida não importam mais. Cara, a Battle Phase antigamente era usada pra você ganhar vantagem numérica de cartas, você ter mais monstros que o dele, do seu oponente, e gerar pressão nele. Mas hoje em dia, cara, a Battle Phase é só pra você matar o oponente, nem tem aquela troca de batalha, né, entre os monstros. Tipo, caraca, é uma coisa tão básica. Outra coisa, trap cards, mano. As trap cards são um terço do jogo. E eles simplesmente mataram as trap cards. Simplesmente porque o jogo tá rápido demais pra elas. Você não pode setar elas antes, porque isso é lento demais. Você não consegue nem ativar elas. Tipo, caraca, brother. O jogo tá muito rápido e muito quebrado, velho. Tipo, é muito óbvio isso, sabe? Então é isso. As mecânicas estão sendo cada vez mais esquecidas e o Yu-Gi-Oh! Tá perdendo a sua essência. Dá até pra falar sobre cada um desses problemas, assim, num vídeo separado, né? Porque é muito triste. Outro problema que eu vejo são os pêndulos e os links. Mas calma lá, não necessariamente nas mecânicas. Eu não tenho nada contra essas duas mecânicas. Tem algumas coisas, mas assim, eu não sou daquele cara que vai criar a sala de jogo e vai falar, nossa, não pode usar pêndulo nem link. Pelo contrário, eu uso pêndulo e link. O que eu quero trazer, assim, aqui é que eles aumentaram muito o ritmo do jogo, aumentaram muito, aceleraram muito, cara. Os pêndulos antigamente você podia destruir eles, que eles iam pro extra deck, e depois você podia summonar os 5 todos de uma vez só. E isso, cara, isso aumentava muito, acelerava muito o jogo e gerava muito mais OTKs, né? E beleza, aí veio os links e os pêndulos foram mortos, foram esquecidos. E a gente falou, pô, beleza, agora os links vão desacelerar o jogo. Mas pelo contrário, eles só aceleraram mais e agora todo o deck se tornou um deck de combo, tá ligado? E cara, esse é o principal problema que eles geraram pro jogo, assim, eles aceleraram muito ao ponto da Konami entender que isso é um problema e criou formatos alternativos para as pessoas, né, que sabiam que o problema, que o Yu-Gi-Oh! Tá todo quebrado, sabe, tá todo estragado, vamos dizer assim. Aí, tanto é que ela criou o Duel Links junto com o Speed Duel e o Rush Duel, né. Mas enfim, cara, o último problema que eu queria trazer aqui é, na verdade, são as hand traps, cara. Aí você vai me falar, pô, beleza. Cara, as hand traps existem desde o Kuriboh, desde o Duel Monsters, tá ligado? Desde os primórdios do Yu-Gi-Oh! Mas você tem que entender que as hand traps, primeiro, elas eram limitadas só a Battle Phase, né? Kuriboh é uma carta que só ativa-se na Battle Phase, é tipo o Honest. Inclusive lançaram a Honest pra Monster Dark, se não me engano. Então, cara, beleza, gente, traps para Battle Phase não tem problema algum. Aí falam também da Diddy Crawl, mas cara, aonde eu quero chegar? E a Effect Veiler, que em 2014 até tinha uns decks com side nela, mas assim, ela não tinha relevância. E é esse ponto que eu quero chegar. As hand traps não tinham relevância. Só que hoje em dia o jogo tá tão absurdo, tão quebrado, que elas se tornaram essenciais em todos os decks. Assim, você tem que reservar pelo menos metade, pelo menos um terço do seu deck para hand traps. E o que acontece na prática? Decks que não podem tirar esse espaço deles para colocar essas hand traps, porque vai perder muito consistência, principalmente os decks antigos, eles perdem relevância, eles perdem poder, eles não conseguem competir contra os decks novos. E aí entra de novo naquele problema do desbalanceamento entre os decks.
Só os decks com cartas que fazem combos com uma carta só conseguem sobreviver. E esses decks que por não poderem tirar esse espaço deles para colocar hand traps, eles perdem força, sabe? E beleza, aí você cria um deck só para segundo turno. Pô, você ainda vai ter que colocar um monte de cartas para quebrar o campo do oponente se você conseguir, entendeu? Senão você não joga. Então, assim, cara, esse é o último problema que eu queria trazer. E fazendo paralelo com uma carta que foi banida até 2020, que se chama Makiura, o Destruidor. Assim, tem um canal gringo que se chama The Duel Logs, e ele fez o top 10 cartas mais quebradas do jogo. E ele citou essa como a carta mais quebrada do jogo, da história. Cara, a carta mais quebrada do jogo, o que ela faz? Ela permite você ativar a Trap Card da mão, enquanto ela estiver em campo. E aí ele cita os combos absurdos que dá pra fazer com isso. Mas assim, só que em 2020 ela saiu da banlist, né, porque ela sofreu uma errata. E aí tem até, eu tinha aqui, né, o pacote que ela foi lançada, a box, né, mas enfim, ela acabou saindo em 2020 porque sofreu uma errata e agora você só pode ativar uma Trap Card da mão. Não pode mais fazer combo de Trap Card, né. Mas cara, fazendo paralelo, tipo, agora as traps são hand traps, tá ligado? Tipo, pra trap ser relevante você tem que ativar da mão, então assim, a carta mais quebrada do jogo permitia fazer uma coisa que hoje em dia é normal. Então assim, cara, pra você ver como quebrado, quão errado tá o jogo, sabe? E ao invés da Konami tentar resolver isso, ela só vai criando band-aids, só vai colocando band-aids no jogo, só vai... Tipo assim, a hand trap é um band-aid, porque sem elas, o seu oponente vai fazer um monte desses bosses negate e você não vai conseguir jogar. Com ela você ainda tem alguma chance de jogar, para negar as jogadas e os combos do seu oponente, ou seja, as hand traps são apenas um band-aid para tentar resolver o problema principal, né, que é gerado com os extenders e com os monstros boss genéricos. Olha só como as coisas vão girando, os problemas vão virando uma bola de neve. Então, cara, é basicamente isso. Esses 10 problemas não estão necessariamente ranqueados, eu citei eles aleatoriamente, mas são os 10 maiores problemas que eu vejo no TCG moderno e são justamente esses os problemas que me afastaram totalmente do jogo, assim. E se você concorda, você deixa aí nos comentários e manda para os amigos. Eu quero saber a opinião de vocês. Se não concorda também, pode falar. Aqui a gente está aberto para comentar sobre absolutamente tudo com respeito e sempre tentando compreender a opinião do próximo, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo.